Agradecer também a DePaul, a FACEG pela oportunidade. A gente, como iniciativa privada, a IOIG é uma empresa com mais de 300 pessoas, é um grupo de empresas, a gente tem várias verticais. Uma das verticais é segurança eletrônica, é sobre isso que a gente vai falar aqui. E essa foto foi um dos motivadores. Tá? A gente estava indo fazer um treino no Beto Carreiro. O Beto Carreiro, para além do seu parque de diversões, a gente tem uma pista de corrida lá. E a gente estava indo para lá fazer um treino no início do ano passado. E aí uma carreta, essa carreta é uma Scania 1974, estava carregada com 27 toneladas de madeira e acertou a van que eu estava dirigindo, estava com o mecânico. Aí a van foi jogada para frente, ele não conseguiu frear o motorista da carreta. Aí para frear a carreta ele estava na pista da direita e eu na esquerda. O trânsito parou, a 101. Eu parei a van, deu uns segundos, a carreta atingiu a gente atrás, ele freou na mureta, ele só conseguiu parar esfregando a carreta na mureta, jogou a van ainda bateu no carro da frente. E aí a gente começou a pensar que soluções que a gente poderia embarcar para aumentar a segurança dos veículos, porque os veículos novos, que já têm auxílio de direção, de transição de faixa, já tem detecção de veículo à frente, tem uma série de recursos nos caminhões novos que você não tem nas carretas antigas, como esse caso aqui. E outro ponto que a gente percebe quando a gente vai embarcar a tecnologia em veículos, seja qualquer tipo de veículo, mas principalmente nos veículos terrestres, esse aqui é um veículo feito para forças militares, nesse caso é um veículo russo, mas a gente, na América Latina inteira, a gente utiliza basicamente veículos tradicionais, veículos comerciais, que o cidadão utiliza, e embarca um monte de tecnologia dele, não é feito para isso, ele não tem suspensão para isso, ele não tem eletrônica para isso, não tem energia para isso, ele não tem espaço para isso, ele não tem condições de embarcar esse tipo de tecnologia que as forças de segurança necessitam. Então, o que a gente fez? Tanto para preservar a vida, para evitar acidentes, quanto para proteger as forças de segurança, nós temos uma série de tecnologias que a gente embarca. Então, começando pela parte de telemedicina, então a gente tem, por exemplo, um case com a Eco Rodovias, um case 100% privado, mas onde eles, quando vão fazer um socorro, a ambulância já tem as câmeras e uma conexão direta com o hospital, onde está sendo levada a vítima do acidente, e o socorrista vai em contato com o médico do hospital para informar em tempo real como que está a situação do paciente. O médico pode acompanhar esse paciente dentro da ambulância, e isso melhora muito, e a gente foi premiado na Rodovias por conta disso. A parte de rastreamento, também hoje é uma commodity, várias empresas têm rastreamento, a gente ainda inclui a parte de telemetria, que é importante, porque você consegue monitorar, por exemplo, informações de como o motorista está dirigindo, não somente aonde está o veículo, mas como ele está dirigindo, quanto que tem de combustível, como é que está a pressão dos pneus. Na verdade, toda e qualquer informação que está disponível no veículo, tá, no painel do veículo, a gente consegue transmitir em tempo real, de forma que as forças de segurança conseguem ter acesso a esses dados. Tá? A parte de vídeo embarcado também é importante, principalmente para operações policiais, mas vale para bombeiro, vale para ambulâncias, para todo tipo de veículo. A gente também tem isso não somente para veículos terrestres, mas é uma solução que está sendo bem demandada e não é trivial, porque as nossas viaturas normalmente não são novas como são as do Paraná. Eu tive quarta-feira na Polícia Militar, na Carolina, um monte de viaturas novinhas, né? Isso não é a realidade do país. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, as viaturas, algumas bastante antigas. Gestão de fadiga também é um recurso que a gente tem nos veículos novos, então, né, quem tem um veículo mais assim, percebe que ele começa a te avisar, está na hora de um café, está na hora de começa a perceber, os veículos antigos não têm isso. Então, a gente implantou, desenvolveu essa solução com uma câmera de vídeo monitoramento para detectar se o motorista está fadigado ou não. Da mesma forma, o de colisão, teria evitado o acidente que a gente teve no início do ano passado, de forma que ele soa um alerta se, dependendo da tua velocidade, chegar muito próximo do veículo à frente. Leitura de placa, tanto para detectar veículos que não deveriam estar em circulação, veículos com roubo, alguma coisa do tipo, quanto
sujeitos, você pode identificar eles antes de fazer a abordagem. Isso traz segurança para a força policial. E o reconhecimento facial embarcado, tanto para detectar se aquele motorista que está dirigindo o caminhão é o motorista que deveria estar naquele caminhão, ou se ele é roubado, isso pode ser avisado em tempo real, então você detecta, consegue detectar e avisar a transportadora que houve alguma coisa errada com aquele veículo, tanto para, em viaturas, o policial fazer identificação do suspeito e saber se tem que encaminhar o suspeito para a delegacia ou se pode liberar se não é procurado por nada, se não é um foragido da lei. Tem alguns clientes da L8, como eu disse, a L8 é uma empresa com mais de 300 pessoas, mais de R$1 bilhão de faturamento, a gente atende o mercado de telecom, então no painel anterior estavam falando do roubo de cabos, né? Isso para nós é comum, a gente convive com isso também, é triste, mas é comum. A gente atende as grandes operadoras, a Vivo, TIM e Claro, assim como as operadoras regionais, aqui no Paraná é a Liga, a antiga Copel Telecom, mas várias telecom. Atendemos também as forças de segurança. A gente tem a PM de São Paulo, nosso cliente, PM do Rio, PM de Minas, agora ganhamos Rondônia. Só a do Paraná não é ainda, mas se Deus quiser, a gente já vai ser um cliente nosso. Temos o mercado financeiro também, com alguns clientes, e o mercado de OTIPs. Por exemplo, essa solução de dupla autenticação para veículos, que você lê a face do motorista e, ao mesmo tempo, a placa do veículo para identificar se aquele motorista teria que estar naquele veículo, a gente implantou em Itaipu, nas cancelas. Para ter acesso ao ZIN no veículo, você tem que saber se aquele veículo está autorizado e se você está autorizado a entrar com aquele veículo. A estrutura no estado, nós somos uma empresa paranaense, a maioria das pessoas fica no Paraná, mas a gente tem gente espalhada por força dos contratos em todo o Brasil. Então, aqui os veículos onde embarcar, como eu falei, não só veículos terrestres, né, não somente veículos, carros, viaturas, mas ônibus, aviões, barcos, todos esses veículos, ambulâncias, caminhões, pode ser embarcada a tecnologia. Esse é o caso da Eco Rodovias, onde a gente tem, que não tem LED, não tem. Não. Onde ali no displayzinho em cima você pode ver o médico falando com os socorristas, o médico do hospital. Aqui a gente tem a parte de rastreamento avançado, como eu falei, além do rastreamento, a parte de telemetria, que você pode ter acesso através de um tablet, celular ou computador, em tempo real. Para a força de segurança inteligente, interessante, porque você pode ter um comandante sabendo onde estão todas as suas viaturas, ou então o chefe de uma guarda municipal, ou o chefe vai sabendo onde é que está a ambulância mais próxima, onde é que está a viatura mais próxima para atender uma determinada ocorrência. Aqui a gente entra um pouco mais na parte técnica, então vou falar um pouco de cada uma das soluções que são embarcadas, cada uma das tecnologias. Então, o primeiro quadrante ali a gente tem a parte dos monitores veiculares. A gente pode, dentro da viatura, ter uma telinha, onde essa telinha ela funciona como se fosse hoje uma central multimídia dos veículos mais novos, e você recebe também informações da central. Então, você já detectou um veículo que está com busca e apreensão e já vai te dizer quais são as características, ou se reconheceu a face de um suspeito, de um foragido, ele já vai também dizer de que crime ele é acusado, etc., para que o policial faça uma abordagem mais segura. A parte de gravação, a gente possui hoje os MDVRs. O MDVR é uma centralzinha onde recebe as imagens das câmeras, e no nosso caso ela trabalha com 2 chips de celular, então a gente sempre tem 2 operadoras, ou Vivo e TIM, ou Vivo Claro, ou Claro e TIM, para que a gente tenha uma maior área de cobertura e uma menor área de sombra. Aqui na van que a gente trouxe para esse evento, a gente trouxe inclusive com uma Starlink, de forma que muitas vezes a operação policial ela não tem, ela está numa área que não tem cobertura celular de nenhum operador. Então a gente tem a Starlink também em cima da van para fazer essa comunicação com satélites de baixa órbita. Aqui no terceiro quadradinho, a parte do gravador de para-brisa, que ele faz tanto o monitoramento da via à frente da viatura, do motorista, quanto o controle de fadiga. Então, um único dispositivo que tem 2 câmeras. A gente tem as câmeras aqui chamadas de plug and eixo, mas são as câmeras que têm a proteção contra a vibração, que em veículos é muito importante, porque senão a imagem fica ruim.
E essa câmera a gente coloca normalmente à direita para monitorar a cabine, seja do caminhão, seja da viatura, de forma que se o caminhoneiro está sendo sequestrado, está sendo assaltado, ele continua dirigindo, então, ou seja, é o motorista que está no caminhão correto, mas tem alguém do lado dele fazendo um sequestro, essa câmera detecta e passa isso para a central. Parte de telemetria, aí aqui as câmeras corporais, tá? A telemetria, como eu falei, ela pode pegar todo e qualquer dado que você tenha no veículo. Então, hoje em dia, os veículos têm muito mais informações do que se passa num rastreamento, né? Então, você tem todas essas informações que a gente consegue passar em tempo real para a central. Da mesma forma, a gente tem um dos nossos contratos grandes, é o contrato do Rio de Janeiro das câmeras corporais. Esse é um contrato de quase 200 milhões de reais e ele é um contrato onde são 21 mil câmeras, que a gente chama de câmeras móveis, para nós tudo é câmera móvel, então seja ela corporal, seja ela numa viatura, num helicóptero, para nós tudo é câmera móvel, e é um pouco mais difícil você trabalhar quando a câmera é móvel, porque se você põe uma câmera num poste, você tem uma energia mais estável, você tem uma fibra ótica chegando na câmera. Quando você tem a câmera móvel, você tem que trabalhar com as oscilações de rede celular, com as oscilações de atmosféricas, quando você está com satélite. Você tem a questão da bateria, ela não tem uma energia constante, então tudo é mais difícil. Na van que a gente trouxe para o evento, por exemplo, a gente colocou um filme fino em cima da van, um filme fino solar, de forma que a gente consegue ajudar a ter uma fonte externa de energia, tá? No caso utilizando o sol, para alimentar todos esses dispositivos. Vocês vão ver que isso depois é um grande problema das viaturas. Você não tem budget energético para alimentar tudo que a gente embarca. E também os cabos aviônicos, a parte dos SD-cards, são todos específicos para isso. Tudo que é embarcado é diferente, e quando é em avião é pior ainda. Pior no sentido que é mais caro e mais, tudo é muito mais certificado, porque não pode ter falhas. Aqui, a gente tem a parte de transportes sensíveis, então existem câmeras sim, que são anti-explosão, que são câmeras com características específicas para aplicações específicas, mas que com elas instaladas você consegue reduzir muito o custo de manutenção. Muitas vezes você pode ter como se fosse uma caixa preta do veículo, de forma que quando acontece alguma coisa, algum acidente e tal, você não perca as informações que estão naquele veículo que por eventualidade não foram transmitidas em tempo real. Parte de gestão operacional das viaturas. Tem também a solução para ônibus. Então aqui em Curitiba a gente chegou a fazer um piloto, acabou não indo para frente, mas a gente colocou no ônibus 4 câmeras em 2 linhas, uma que ficava só dentro de Curitiba, outra que ia até Araucária, 4 câmeras transmitindo num chip celular. E funcionou muito bem. Na época o projeto não foi para frente pelo custo da mensalidade do chip celular. Hoje, na época era coisa de R$100 por mês. Hoje esse custo para nós, como a gente compra dezenas de milhares, acaba caindo para R$10. Então reduziu para 10% do valor que era o custo de telecomunicações para você embarcar uma solução. Então a gente pagava 100 antes, agora a gente paga 10. E aí você consegue ter uma série de aplicações em veículos e em ônibus. Por exemplo, você sabe quantos passageiros estão lá dentro, você sabe se está acontecendo algum crime dentro do ônibus, você consegue monitorar isso por um custo bem inferior do que era alguns anos atrás. No caso de viaturas inteligentes, ainda não existe nenhum caso grande de sucesso no Brasil. A gente apresentou essa solução no LAAD, na LAAD de 2023, ano passado, mas a solução está bastante madura, não é trivial, tá? Por conta das viaturas, às vezes viatura blindada, viatura antiga, a gente desenvolveu um know-how muito bom para você ter tanto a parte de LBR, a leitura de placas, quanto a parte de reconhecimento facial, para inclusive aumentar a segurança do agente, do policial que vai fazer a abordagem. No caso, quando ele vai fazer a abordagem, ele já sabe se aquilo é um veículo que está com busca e apreensão, se ele já sabe se fez o reconhecimento facial, ele já sabe se é um foragido ou não. E se ele fez uma abordagem e quiser tirar dúvida, não tem essa informação, ele pode colocar o suspeito na frente da viatura, ela faz o reconhecimento facial e aí informa para ele se é um foragido ou não. Outra coisa que a gente tem integrado nas câmeras embarcadas é a própria bodycam, ou seja,
quando você tem lá 2 policiais na viatura, um sai para fazer a abordagem, o outro, o que fica dentro da viatura, ele tem acesso ao vídeo e ao áudio do agente que saiu. Então, essa é uma aplicação que muita gente enxerga a câmera corporal, mas eu também não gostaria de usar uma câmera corporal, porque imagina tudo que você está fazendo, né? Você tem uma central dentro. Mas no caso do policial, isso também pode ser a segurança do policial. Então, se ele sai fazer uma abordagem, o parceiro dele que ficou na viatura, ele está recebendo o áudio, o vídeo que ele está recebendo lá, então, em qualquer caso de ameaça, ele tem todo o situacional do vídeo para fazer, se for necessário, um acionamento, pedido de socorro, e o próprio comandante da operação pode mandar um reforço caso seja necessário. Aqui um pouco só da DOCA. No caso da L8, a gente começou, quando a gente começou o projeto do Rio, a gente começou com uma cadeia de custódia digital, ou seja, todas as imagens que eram geradas pelas câmeras dos policiais. E hoje é o maior case de câmeras móveis do mundo, é o Rio de Janeiro. Tá? E a gente tem lá hoje 10 petabytes de vídeos custodiados. Tá? Essa informação é importante porque agora estão pedindo para a gente aumentar, inclusive. A custódia tradicional, por default, ficava por 60 dias de imagem lá. Se o policial apertasse um botão na câmera e dizer, não, estou presenciando um crime, aquela custódia passava para 1 ano. Agora, por default, vai ficar 90 dias. Eles pediram para alterar isso para dar tempo de fazer o processo. E quem que tem acesso a essas imagens? Vocês nunca devem ter visto uma imagem das câmeras corporais do Rio de Janeiro da Atena, por exemplo. Como às vezes vocês veem, né, de São Paulo, de outros estados, mas por quê? A gente grava essas imagens na cadeia de custódia, com tecnologia blockchain. Quando toda imagem ela tem uma marca d'água do agente que gerou a imagem, de quem estava usando a câmera quando essa imagem foi captada, e também, se alguém exportasse a imagem, sai a marca d'água de quem exportou essa imagem. Obviamente, quem exporta a imagem tem que ter autorização para isso, então existe uma instrução normativa que diz se o comandante daquele batalhão pode exportar. Normalmente é assim, o comandante do batalhão pode acessar as imagens do seu batalhão, e só um promotor, um juiz ou um secretário de segurança pode ter acesso a todas as imagens. Aí vai de polícia para polícia. Mas, quando essa imagem é exportada, para não cair na imprensa, que lá no Rio, por exemplo, lá no Rio, a imprensa queria ter acesso às câmeras corporais dos policiais em tempo real. E seria um Big Brother de sangue. Eu acho que não tem como permitir uma coisa dessa. Só que, obviamente, que um juiz, um promotor ou um comandante, ele vai poder solicitar essas imagens e vai ter acesso conforme a instrução normativa. E hoje essa cadeia de custódia é 100% tecnologia nacional, todos esses 10 petabytes estão hospedados no Brasil, em 2 data centers redundantes, que a gente chama de data center Tier 3. O que é um data center Tier 3? Ele tem energia redundante, ar-condicionado redundante e link de comunicação redundante. E aí tem 2 desses, um a 500 km do outro, e as informações ficam replicadas no outro, ou seja, então as imagens não se perdem. Se o policial pegou a câmera, saiu para a rua, fez a gravação, essa imagem está lá. Outra coisa, deixa eu só voltar aqui antes, a gente gera um hash. Quando a câmera a cada 30 minutos ela gera um arquivo. E ela gerou o arquivo dentro da câmera, esse arquivo não saiu ainda, ele não está no data center instantaneamente, ele está lá dentro da câmera no cartão de memória. Mas ele gera um hash, é como se fosse uma assinatura desse arquivo de 30 minutos, e esse hash é transmitido em tempo real, que é só um código. É como se fosse a assinatura daquele vídeo. E depois, quando esse arquivo, essa câmera ela vai para a DOCA, para carregar a bateria e descarregar as imagens, essa DOCA, aí sim que está no batalhão, ela transmite essa informação via VPN para o data center e lá ela fica custodiada. E aí, quando ela chega no data center, a gente verifica o hash da câmera, ver se bate com o hash que foi gerado quando a imagem foi capturada. Se ele bater, a imagem, a gente sabe que a imagem não foi alterada. Então a gente tem segurança que aquela imagem não foi adulterada, pode passar por um perito, mas nem precisa, porque a gente tem certeza que aquela imagem foi a original. Aqui, no caso das 2 aplicações, reconhecimento facial e LPR, a gente tem, no caso do Face Recognition, né, que é o reconhecimento facial, a gente tem uma câmera com um ângulo menor, são 2 câmeras diferentes, essa para fazer o reconhecimento ela é mais direcional, ela precisa ser por conta do analítico, e a que faz leitura de placas, ela tem uma angulação maior, ou seja, ela consegue ler as placas, inclusive, de veículos que estão em diagonal, que estão na lateral, ou seja, ele explica que não tem mais ronda perdida. Se a viatura passou, ela vai pegando tudo que está de errado no caminho. Tá? O que
determina uma LPR que funciona bem ou não? A especificação. É muito fácil você ler placa numa cancela. Então, se pegar uma cancela, parar o carro, você vai ler a placa com muita facilidade, está bem posicionado. Agora, se você tiver com um carro a 80 km por hora, já é mais difícil. Se você tiver com a câmera numa viatura a 100 km por hora e o veículo na outra direção tiver a 100 km por hora, você precisa ter uma câmera que faça a leitura de placa com 200 km por hora. E aí, essa câmera é muito mais cara. Essa analítica é mais cara. E tem solução no mercado para tudo, mas a gente tem que saber qual que é a especificação para poder dimensionar corretamente. Outra coisa que é difícil no caso do LPR é se a questão da compensação do branco. Se o veículo que eu estou querendo fazer a leitura da placa tiver com luz alta, está de noite e está com luz alta, vai ser mais difícil fazer a leitura. Então, tem tecnologia para isso, só que ela custa mais caro que um LPR básico. Outro recurso interessante, que é uma grande preocupação da sociedade, eu entendo que a sociedade fez essa escolha entre privacidade e segurança, nós optamos por segurança. Mas existe muita discussão da questão da privacidade dos dados, então tem um recurso chamado redaction, que é o quê? Você borra a face das pessoas que não são foragidas. Então, se passando lá, a face de todo mundo vai estar borrada, só do foragido vai aparecer. Do foragido é que o policial precisa saber, ó, ele é um foragido, ele tá, aí o policial recebe no celular a mensagem dizendo que, pô, tem um foragido no campo de visão dele para ele tomar uma ação, porque o olho humano não consegue detectar tudo isso. Vai ter central de monitoramento, no caso do Rio, chega tudo no CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, e daí lá eles tomam as ações do que fazer. Uma coisa muito importante é que você consegue, humanamente impossível, com milhares de câmeras, algum policial está olhando todas essas câmeras. Né? Estavam falando aqui a questão dos recursos humanos, tudo perfeito, mas a tecnologia está para ajudar. Então, por exemplo, eu não quero que no vídeo do CICC esteja mostrando uma câmera que não está acontecendo nada, que não tem nenhum crime acontecendo. Agora a câmera tem analítica, por exemplo, para detecção de disparo. Então, se alguém der um tiro, disparar uma arma de fogo perto de um policial que está com uma câmera de rua mesmo, essa imagem me interessa. Essa tem que entrar em destaque e ir para a tela. Isso é possível fazer. E hoje, existe ainda uns recursos mais avançados de áudio que, dependendo da palavra que for dita, essa câmera pode ser destacada. Tá? Então, por exemplo, sei lá, vou falar em droga, ou cocaína, qualquer coisa, então essa imagem eu quero que seja lá, porque eventualmente pode estar acontecendo um crime por conta do áudio que essa câmera está detectando. Indo para a parte de... no Rio, esse projeto ele começou para proteger a Rota Rio-São Paulo, que é onde tem a maior incidência de roubo de carga. Nós mesmos já fomos vítimas na nossa vertical de energia. Roubaram painéis solares, né? A gente teve 2 cargas roubadas ali, depois paramos de operar por Porto de Santos, passamos a operar só por Paranaguá, Itajaí e Vitória, mas lá chama carga blindada, aqui é carga segura, né? Mas assim, é o objetivo mesmo. O objetivo é o mesmo, então a gente desenvolveu algumas soluções para isso, tá? Tecnológicas para esse tipo de seguro. Então, que eu comentei do reconhecimento facial do motorista, da dupla autenticação com a placa do veículo, isso ajuda o embarcador, porque ele tem certeza de que quem está recebendo a carga é o motorista contratado, ele consegue fazer essa validação antes de entregar, a transportadora também, da mesma forma como os reduz custos de seguro e dá segurança até para o motorista. O que é muito comum que aconteceu, já foi explanado aqui, mas o bandido ele chega com um veículo, com um jammer, perto do caminhão que ele quer roubar. Esse jammer inabilita o GPS do caminhão, que é onde a gente tem a posição do caminhão em tempo real. Então, o que a gente fez? Isso é um desafio hoje. Tá? É um desafio, como é que você faz para inabilitar esse cara? É muito difícil inabilitar o sinal do jammer. Tá? Mas o que a gente consegue fazer hoje já é detectar que esse sinal está chegando, então que essa quadrilha está chegando com um veículo que vai inabilitar o sinal do caminhão, e quando a gente detecta isso, a gente já manda a posição do caminhão, já manda a imagem em volta, então eu vou detectar esse veículo, vou ler a placa dele, as características dele,
e comunico isso antes de perder o caminhão. Antes de perder o caminhão no sistema. Então, isso é uma solução que já tem, funcionando, e ajuda. Aí essa informação vai para a polícia, vai para as empresas de segurança privada, e aí, obviamente, tem que ser enviado o socorro o mais rápido possível, porque esse caminhão vai desaparecer. Então, na sequência, ele feita a abordagem. Então, a gente também colocou essa opção, né, de colocar as câmeras nas rodovias para que esses veículos que estavam com o jammer instalados e foram detectados pelo caminhão possam ser detectados ao longo da rodovia e saber para onde que eles foram, para onde que aí eles, pela placa deles, a gente consegue detectar para onde que a quadrilha está indo. Também tem as praças de descanso e parada. Nessas praças também é feito o reconhecimento dos caminhões, que hora que eles chegaram, que hora que eles saíram, se o motorista que saiu é o mesmo que entrou, e também existem câmeras dentro dessas praças, então o projeto contempla isso também. Aqui só um exemplo de monitoramento em tempo real, então você consegue ter o caminhão com o vídeo dele, não só a posição dele, mas o vídeo, o que o motorista está enxergando, como é que está a cabine do caminhão, como é que está a carga, a gente coloca a câmera na carga também, para saber se a carga está lá, se a porta está aberta, está fechada, a gente consegue ter bastante informação em tempo real do transporte. Aqui só exemplificar um pouco, nós somos uma empresa muito técnica, eu sou engenheiro, a empresa toda é formada por técnicos e engenheiros praticamente, a gente valoriza muito a questão das certificações técnicas. Esse slide está aqui só para isso. E aí a gente volta para o problema que é a tecnologia embarcada, né? A gente hoje coloca numa viatura, por exemplo, sinalização, sonorização, rádio, câmera agora. Então, assim, e o veículo é o mesmo que saiu da fábrica sem nada disso. Então, a maior dificuldade hoje. A gente transformou as viaturas num pinheirinho de Natal e ele não tem condições de alimentar todas essas tecnologias. O que a gente fez, tá? Aí entra até uma outra empresa que eu acabei entrando como investidor, do interior de São Paulo, onde a gente tem, para a parte de sinalização e sonorização, uma redução de 95% no consumo de energia, que é o que está exposto aqui fora na van. Está no padrão da Polícia do Paraná, a barra de sinalização. Internamente, o comando ali está com o padrão da Polícia de São Paulo, que é o que... Só que aqui a gente colocou com um magnético, ficou bem bacana. E vocês podem visualizar, mas tem desde o LED até a forma de acender o LED, a forma de apagar o LED. A gente consegue uma redução muito grande de energia, de forma que tanto a viatura quanto a motocicleta, de manhã não tenha problema de dar partida, de ligar, porque a bateria está arriada. É muito comum em motocicletas, mas acontece muito em viaturas. Acho que no Paraná, a gente fez um projeto junto com a Toyota, a gente foi homologado pela Toyota, é a única empresa homologada pela Toyota para mexer nessa parte elétrica delas. Então, os veículos da P2, toda a sinalização utiliza o nosso sistema. E a Polícia Militar de Minas também utiliza isso nas motocicletas. E ficou bem interessante a solução. Convido vocês a conhecer lá fora. Aqui, ilustrado, né, o que a gente colocou na van. Então, esse aqui é o filme fino que está na van lá. E ele é uma fonte externa de energia, que ajuda a alimentar a Starlink, ajuda a alimentar as câmeras, e aí dentro da van tem as baterias. Quando é viatura, a gente coloca isso como se fosse um no-break no porta-malas, para não utilizar a bateria do veículo, porque se utilizar a bateria do veículo, ela não aguenta a carga total. E é importante que seja um filme fino, porque tem gente que coloca o painel solar. O que acontece com o painel solar? O painel solar é feito com silício, é uma bolacha de silício prateada, e ele não aguenta a vibração de um veículo, ou seja, ele começa a ter microfissuras e você começa a ter problema de geração de energia. O painel solar você não pode pisar em cima, por exemplo. Você não enxerga o olho nu, mas ele está quebrado. Isso começa a prejudicar a geração. O filme fino ali é outra, é a CIGS, cobre, índio, galho e selênio, se não me engano. E aí você pode pisar em cima, você pode dobrar, ele é flexível mesmo, é um filme fino flexível e ele gera 500 watts em cima da van. Esse filme fino aqui é de 500 watts, é o que está em amostra aqui. E tem um outro de 125 watts, que é uma tira estreita, só pode ser usado
ônibus, tudo que tem dados técnicos. É o mesmo que dá origem à telha solar, que a gente entrega aqui no Brasil. Aqui é um exemplo de garagem solar, aí com um painel tradicional, que um dia pode ser interessante para as forças de segurança, se um dia tiverem, começarem a adotar veículos elétricos. Inclusive, eu fiz uma provocação na PM do Paraná na quarta-feira, que assim, quem sabe, no caso do exemplo da PM, pode ser a Polícia Civil, quem sabe a Polícia Civil do Paraná pode ser a primeira a gerar toda a energia que funciona, através de uma usina solar. Aqui estão os componentes de iluminação. Isso que está em desenvolvimento, agora já está tudo pronto, então isso já está em amostra na van. E aqui o exemplo das motocicletas. Obrigado, pessoal. Obrigado por quem ficou. Eu sei que é a última palestra de sexta-feira. Agradeço. E fico à disposição e ter a ordem que vocês precisarem. Tá bom? Um abraço. Nosso muito obrigado, Adriano.